Salut les gars, ça va? Bom, pessoal, para surpresa de vocês, aqui estou eu. Por dois motivos. Um, para matar um pouquinho essa saudade, mostrar para vocês que eu estou aqui, tá? Eu não sumi, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? E pelo segundo motivo, para rever alguns conteúdos com vocês. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o COI e o COD, certo? Bom, para começar, a gente precisa saber o que são. Que é. Então, o COD, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire complément d'objet direct. Complément d'objet direct. E COI, complément d'objet indirect. Bom, isso provavelmente vocês devem conhecer já do português, que é o objeto direto e o objeto indireto. Como eu faço para poder detectar isso numa frase? Por exemplo, se eu digo o seguinte, olha só. J'ai offert un cadeau à Jean. J'ai offert un cadeau à Jean. Eu dei um presente ao João, certo? Se eu digo assim, j'ai offert un cadeau. O que eu dei? Un cadeau. Então, cadeau, c'est l'objet direct, é o objeto direto. E agent, objeto indireto. Então, eu dei um presente ao João. Ao João, no caso, ao Jean, no caso aqui. Jean é um objeto indireto, pois foi para quem eu dei o presente, certo? Então, pessoal, uma vez que a gente detectou já o que é o objeto direto e o que é o objeto indireto, a gente vai falar agora sobre os pronoms compléments, certo? E nós temos dois tipos, que são o pronom complément direct e o pronom complément indirect. Tá, o que é isso? Bom, o pronom complément, para que serve um pronome? O pronome serve para você substituir. E nós temos le pronom complément direct, que vai substituir o que é o objeto direto, e le pronom complément indirect. Então, olha lá, vamos ver quais são esses pronomes. Nós temos aqui le pronom complément direct, certo? E le pronom complément indirect. Como vocês podem notar, eles são praticamente a mesma coisa. A única coisa que muda é na terceira pessoa. Na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. No caso, na terceira pessoa do singular, nós temos o direto, que seria le, la ou les, né? Perdão, le, la. E no caso do indireto, lui. E no caso do plural, les, plural, e leur para o indireto, certo? Então, olha só, como é que eu vou saber como que eu vou usar? É o seguinte, nós voltamos à nossa frase de exemplo, que é j'ai offert un cadeau à Jean. Por exemplo, eu vou substituir le cadeau, certo? Se eu for substituir le cadeau, como le cadeau ele é um objeto direto, qual pronome eu vou usar? Eu vou usar le pronom complément direct ou le pronom complément indirect? Le pronom complément direct. No caso, le. Então, eu vou dizer je l'ai offert à Jean. O que você fez com o presente? Qu'est-ce que tu as fait avec le cadeau? Je l'ai offert à Jean. Certo? Agora, vamos supor, eu não sei o pessoal está me perguntando o que eu dei para o Jean, né? Je lui ai offert un cadeau. Então, eu já estava falando do Jean. Eu substituí Jean. Então, eu fiz o quê? Je lui ai offert un cadeau. Certo? Bom, daí vem a grande dúvida. Professor, qual desses dois eu vou usar? Né? Eu uso o direct ou o indirect? Por exemplo, vamos dizer o seguinte. Vou dar um exemplo com outro verbo. Le verbe appeler, par exemple. J'appelle Luc. Se eu for substituir Luc por um pronome aqui, qual eu usaria? O direto ou o indireto? Nesse caso, eu usaria o pronome complemento direto. Je l'appelle. Por quê? Porque aqui depois de appeler, a gente não tem a utilização de uma preposição, certo? Então, assim, quando você tem esse direto, assim, j'appelle Luc, j'appelle Luc. Você não tem uma preposição aqui, você não diz j'appelle à Luc. Então, quando isso acontecer, quando você tiver um objeto direto, você for substituir, seja uma pessoa ou seja alguma coisa, e isso for um objeto direto, você vai usar le pronom complément direct, certo? Le, la ou les, certo? Então, eu direi je l'appelle. Agora, já um outro verbo, que tem um sentido basicamente bem parecido com appeler, no caso, chamar, né? Ligar, c'est téléphoner. Quand tu téléphones à quelqu'un. Aqui você tem uma preposição, a preposição à, certo? Então eu não posso dizer je téléphone Luc,
eu tenho que dizer je téléphone à Luc. Então aqui, Luc, ele não é um objeto direto, ele é um objeto indireto. Então quando eu for falar, eu não posso falar je le téléphone. Porque Luc aqui, ele é um objeto indireto. Então eu tenho que dizer je lui téléphone. Certo? Então o segredo para você saber quando você vai ter um COI, quando você vai ter que usar o pronome complemento indireto, é quando você tem esse verbo que tem a necessidade de uma preposição. Certo? Então, por exemplo, je le donne un livre ou je lui donne un livre. Aqui eu estou falando que eu dou um livro para alguém, certo? Então, nesse caso, je lui donne un livre, d'accord? Então, a questão é sempre essa. Você precisa de uma preposição depois desse verbo? Sim, se sim, você vai usar le pronom complément indirect, porque você vai ter um COI, você tem um complemento de objeto direto, de objeto indireto, no caso. Você tem um objeto indireto, então você vai usar o pronome indireto também, certo? Um outro exemplo, vamos lá, olha só. O certo seria o quê? Je le parle ou je lui parle? Tá, vamos entender aqui a origem, qual seria a frase original se você não estivesse usando o pronome, certo? O certo eu diria je parle Mathieu, ou je parle à Mathieu, ou je parle avec Mathieu, certo? No caso, je parle à Mathieu. Então, Mathieu aqui, ele é um objeto indireto. Então, o certo é falar je le parle ou je lui parle. Je lui parle, parce que je parle à Mathieu, certo? Então, tem que sempre lembrar da utilização se você tem essa preposição ou não. Agora vamos supor que seja assim, je vois Mathieu. Je vois Mathieu. Aqui é je vois à Mathieu ou je vois Mathieu? Je vois Mathieu. Então ele é direto. Então eu direi o quê? Je le vois ou je lui vois? Je le vois, nesse caso. O certo é je le vois. Por quê? Porque eu o vejo, certo? Tudo bem? Ok? Vamos dar um exemplo agora se fosse plural. Por exemplo, je parle à Mathieu et à Amanda. Je parle à Mathieu et à Amanda. Então, eu diria je les parle ou je leur parle? Je leur parle. Mas se eu vejo, no caso do verbo ver, que não precisa de uma preposição depois, je vois Mathieu et Amanda. O certo seria eu dizer o quê? Je les vois ou je leur vois? Je les vois, porque é um objeto direto, mesmo que seja plural, certo? Tudo bem? Então, pessoal, vou terminando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse assunto, vocês podem me procurar ou procurar a Thaís, certo? Foi um prazer ter você de novo comigo, uma aulinha mesmo que seja curtinha. E um beijo, até a próxima. Estou morrendo de saudade de vocês. Até mais.